Incline sua cabeça, feche os seus olhos, feche bem os seus olhos, e nesse momento imagine na sua mente, no seu coração, a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E quem é que você nesta noite, quem é que você nesse momento precisa colocar dentro do Sagrado Coração de Jesus? Vamos rezar por tantas pessoas que precisam conhecer o amor de Deus, e o amor de Deus é manifestado a nós por meio do coração de Jesus. Jesus tem um coração rico em amor, rico em perdão, rico em misericórdia, e nesse momento, Senhor, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos também o nosso coração nas Tuas mãos, Jesus, porque muitas vezes o nosso coração está afastado de Ti. Entregamos, Senhor, todos aqueles e aquelas que nós amamos e que nós queremos ver no Teu caminho, fazendo a Tua vontade. Nesse dia, Senhor, que a igreja no mundo inteiro, Senhor, em toda a terra, a igreja nesse dia exalta o Teu Sagrado Coração, que nesse momento, Senhor, possa ser derramada sobre nós uma torrente de bênçãos, uma torrente de graças, que nós possamos sentir, Senhor, que do Teu coração estão sendo derramadas agora muitas graças em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, sobre os doentes, sobre todos aqueles que precisam Te conhecer e conhecer o Teu amor. Muito obrigado, Senhor. Vamos cantar. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti, meu Deus, a Ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. Bonito a Tua ternura, Senhor, a Tua ternura, Senhor, e a Tua bondade infinita, e a Tua bondade infinita, me perdoar. Vou ser o Teu seguidor, diga para Jesus, vou ser o Teu seguidor. A Ti, meu Deus, a Ti, meu Deus, que és bom e que tens amor ao pobre e ao sofredor. Vou servir e esperar em Ti, Senhor, em Ti, Senhor. De esperança e de paz. Bonito povo de Deus, a Tua ternura, Senhor, a Tua ternura, Senhor, e a Tua bondade infinita. Me perdoar. Vou ser o Teu seguidor, vou ser o Teu seguidor e Te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor. Nós estamos rezando
vai se sentando bem devagar. E mais uma vez alguém apague as luzes da igreja um pouquinho. Não converse. Nós estamos em oração. Vamos apagar as luzes um pouquinho. Se alguém puder nos ajudar, isso. Meu irmão, minha irmã, em clima de oração, veja que bonito, o nosso Deus, Ele tem coração. Você entendeu? O nosso Deus não é frio, o nosso Deus não é abstrato, o nosso Deus não é distante, o nosso Deus não é indiferente, o nosso Deus nos ama de verdade, Ele tem coração. O nosso Deus é amor e compaixão. Ele não é indiferente à nossa vida. O Papa João Paulo I ficou só um mês como Papa, mas um mês que ele ficou como Papa, ele mostrou a ternura do coração de Jesus. O Papa João Paulo I dizia: Deus é mais mãe do que pai. Deixa essas palavras penetrar no teu coração. Deus é mais mãe do que pai. Deus é um pai que nos ama com amor de mãe, dizia o Papa João Paulo I. Quando olhamos para a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ouvimos o Espírito Santo sussurrar em nossos corações: quem não ama não chegou a conhecer Deus, porque Deus é amor. Quando Jesus mostrou, numa noite como essa, viu? Foi numa noite como essa, que Jesus mostrou a uma mulher, chamada Margarida, Ele mostrou a ela o seu Sagrado Coração. Quando Jesus mostrou o seu Sagrado Coração a Santa Margarida Maria Alacoque, Ele disse: eis o coração que tanto amou os homens, mas que é tão pouco amado por eles. Olha o que Jesus disse, está dizendo a cada um de nós: eis o coração que tanto amou os homens, mas que é tão pouco amado por eles. É tão pouco amado por nós. Nós que estamos dentro da igreja, não amamos o Senhor como deveríamos. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus nasceu com a igreja. Preste atenção nisso. Foi no alto da cruz que o Senhor revelou o mistério de seu Sagrado Coração à humanidade. De seu lado ferido, aberto pela lança, jorrou sangue e água. Assim como da costela de Adão adormecido, Deus fez a mulher, do lado aberto do Cristo morto, nasceu a esposa de Cristo, a Santa Igreja. Podemos dizer que a igreja nasceu do coração de Jesus. Eu vou voltar, porque isso é muito importante, isso é bíblico. Assim como da costela de Adão adormecido, Deus fez a mulher, do lado aberto do Cristo morto, nasceu a sua esposa, a Santa Igreja. Podemos dizer que a igreja nasceu do coração de Jesus. E o sangue e a água que jorraram desse coração são a vida da igreja, pois representam o sangue e a água, os sacramentos. O sangue é a Eucaristia e a água é o batismo, porque de fato a Eucaristia e o batismo são a vida da igreja. Toda vez que comungamos, preste bem atenção nisso, você que muitas vezes comunga por comungar, comunga de qualquer jeito, comunga sem amor, sem fé, sem devoção, sem piedade, nós que muitas vezes não estamos
atentos ao ato de comungar. Toda vez que comungamos, cumpre-se em nós o que Deus disse pela boca do profeta Ezequiel: arrancarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne, diz o Senhor. Arrancarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne, diz o Senhor. Coloque as duas mãos sobre o teu coração. E nesse momento nós vamos pedir uma graça ao Sagrado Coração de Jesus. E é importante que cada um de nós peça esta graça, que Ele arranque do nosso peito o coração de pedra, coração mesquinho, coração de pedra, coração frio, coração de pedra, coração arrogante, coração de pedra, coração insensível, coração de pedra, coração invejoso. Vamos pedir a Jesus agora que Ele arranque o coração de pedra do nosso peito e que Ele possa realizar o milagre de dar a cada homem, cada mulher, um coração de carne, um coração cheio de amor, um coração que joga fora o ódio, um coração que joga fora a indiferença, que joga fora a arrogância, que joga fora a inveja, um coração que joga fora o desamor, o rancor, o ressentimento. Vamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus que Ele nos dê essa graça nessa noite. E todas as vezes que nós comungarmos, vamos pedir ao Senhor: Senhor, realiza um transplante de coração em mim. Tira o meu coração e coloca o teu no lugar, Jesus. É muito importante todas as vezes que a gente comungar, que a gente peça a Jesus: Jesus, realiza um transplante de coração em mim. Tira o meu coração e coloca no lugar o teu coração, Jesus, porque eu quero amar as pessoas com o teu amor. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Doce coração de Maria. E agora de pé, vamos cantar com muito fervor. De pé, vamos cantar. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, e deu a vida, para nos. Levante para o alto os seus braços, não tenha medo, diga: Jesus. Às vezes no meu peito, às vezes magoado, eu sem vida, aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Abra-se, Jesus, manda.
Jesus. Sagrado coração de Jesus, eu vos amo, venha a nós o vosso reino. Sagrado coração de Jesus. Sagrado coração de Jesus. Amém. Podemos sentar, podemos acender as luzes. E vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Chegando no meio do ano, né? Nossa Senhora pega a peneira e dá a peneirada, né? E a gente já vê que já tem alguém que ficou para trás, né? Então gostaria de dizer a vocês que a partir da próxima aula, tá? Nós vamos diminuir ali os nomes. Então quem não veio nenhuma vez, quem veio só uma vez, eu vou tirar o nome, tá bom, gente? Porque quem não veio nenhuma vez, eu acredito que não vem mais, né? Quem veio uma vez só, né, e não voltou mais, eu também acredito que não venha mais, tá? Então a gente já vai dar uma peneirada e já vai ter menos nomes ali, mais fácil para você encontrar o seu nome e colocar a sua presença, tá? E vamos pedir a Deus a graça, né? Que nós que estamos aqui consigamos chegar até o final do ano, tá? Então a gente vai terminar a carta aos Gálatas e vamos iniciar a carta aos Efésios. E como nada é coincidência, tudo é providência, né? A gente começar no dia do Sagrado Coração de Jesus, a carta aos Efésios, é algo muito importante. Porque a carta aos Efésios é uma carta de espiritualidade. Não que as outras não sejam. Todas as cartas de Paulo têm muita espiritualidade. Mas a carta aos Efésios, né, quem já leu a carta aos Efésios, né, e pelo estudo aqui, vocês vão perceber que é uma carta muito especial. Uma carta muito especial, a carta aos Efésios, que a gente vai iniciar hoje, depois de apresentar aqui umas considerações finais sobre a carta aos Gálatas, tá ok? Deixa eu só ver aqui, parece que deu uma travada. Pronto, carta aos Gálatas. Dando assim uma pincelada geral, os capítulos 1 e 2 da carta aos Gálatas, Paulo vai falar de si, de sua vida, defendendo-se das acusações e se apresentando como verdadeiro apóstolo, Paulo foi muito injustiçado, Na época que ele viveu, ele teve infelizmente muitos inimigos, não é verdade? E muitos diziam, olha, Paulo não pode ser considerado apóstolo, porque ele não conviveu com Jesus Cristo do jeito dos outros apóstolos. Então Paulo era muito acusado, então muita gente dizia, olha, tome cuidado, Paulo não é um verdadeiro apóstolo. Agora, é importante que nós saibamos o significado da palavra apóstolo, porque de fato, isso daqui, vocês prestem bem atenção, tá? Ninguém pode se auto-intitular apóstolo, ninguém pode se fazer apóstolo, sabe por quê? Porque a palavra apóstolo significa o quê? Enviado, tá? O que significa apóstolo? Enviado. Os apóstolos são aqueles que foram enviados por quem? Por Cristo. Deixa eu perguntar,
O Papa Francisco é apóstolo. O Dom Cláudio é apóstolo. Cuidado. O Papa Francisco é o sucessor do apóstolo Pedro. O Dom Cláudio, como bispo, ele é sucessor dos apóstolos. Não é? Ah, mas lá na igreja evangélica tem um cara lá que diz que ele é o apóstolo Hernandes. A pessoa pode fazer isso? A pessoa pode se auto-intitular apóstolo? Jamais. Nós estamos com a Bíblia na mão. Isso aqui é bíblico. Isso aqui é bíblico. Não é? Apóstolo enviado. Enviado por quem? Por Jesus Cristo, em pessoa. Está entendendo? E veja como que a igreja católica é de fato a igreja de Cristo. Porque ela vai deixar muito claro que o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro. Não é? Aquele que está no lugar de Pedro, aquele que dá continuidade à missão e ao ministério do apóstolo Pedro. Da mesma maneira os outros bispos. Os outros bispos representam os outros apóstolos. Os bispos, eles são os sucessores dos apóstolos. Aqueles que dão continuidade à missão e ao ministério dos outros apóstolos. Está ficando claro? Está ficando claro? Né? Agora o Paulo, ele dizia o seguinte: eu não convivi com Jesus Cristo como os outros apóstolos conviveram, mas eu vi o Cristo que? Ressuscitado. E foi o Cristo ressuscitado que me enviou. Por quê? Isso aqui é muito importante, né? Apóstolos enviados por Cristo conviveram com o Mestre, mas o principal, o que é o principal nos apóstolos? Eles foram testemunhas do quê? Testemunhas da ressurreição. Vamos fazer de conta, né? Que os apóstolos tivessem convivido aqueles 3 anos ali com Jesus de Nazaré. Mas depois que ele ressuscitou, eles não tivessem visto o Cristo ressuscitado. Eles seriam apóstolos mesmo assim? Não. Não é? Não. Porque o que conferiu, vamos dizer assim, ó, o selo, né? Aquilo que conferiu a autoridade apostólica àqueles 12 homens, né? Foi o quê? Justamente o fato de eles serem testemunhas do quê? Da ressurreição. E aí Paulo vai dizer: eu sou o último dos apóstolos, eu sou o menor dos apóstolos, eu nem merecia ser chamado apóstolo, mas eu também sou testemunha do Cristo ressuscitado. Ele apareceu a mim, ele me enviou, ele me fez apóstolo. Só Jesus poderia fazer o apóstolo. Ninguém pode se fazer apóstolo. Nesse sentido, então, o Paulo também é apóstolo. Vamos pegar a carta aos Gálatas, rapidinho? Procura aí na sua Bíblia, no final da sua Bíblia, Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, comecinho da carta aos Gálatas. Se não está grifado ainda, pode grifar com a caneta. E aquilo que nós já aprendemos, hein? Na carta aos Gálatas, Paulo está bravo, está chateado, está indignado com essa história de que ele não era um verdadeiro apóstolo e que o evangelho que ele pregava não era o verdadeiro evangelho. Pegou aí, está na página 1492 da Bíblia da Ave Maria. Quem não encontrou ainda, rápido no gatilho, página 1492,
da Bíblia da Ave Maria. Veja, ele começa dizendo, Paulo o quê? Logo de cara, Paulo, apóstolo, não da parte, nem por meio de algum, mas por, e por, que o, está vendo? Está vendo como que Paulo é um homem inspirado por Deus e um grande teólogo? Num versículo, o cara dá uma baita de uma teologia, não é? Está dizendo, olha, eu sou apóstolo, não da parte de homens, eu não me fiz apóstolo, não é? Não da parte de homens, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai que o ressuscitou. Logo de cara ele já põe aqui a ressurreição, não é? Eu sou testemunha da ressurreição. Eu também sou apóstolo. Gente, isso é muito sério, viu? Muito sério. Vocês sabem que a revelação de Deus terminou com a morte do último apóstolo. Quem foi o último apóstolo a morrer? São João. E São João escreveu um livro do Apocalipse. E o livro do Apocalipse nada mais é do que a manifestação do Cristo ressuscitado. Você lendo atentamente ali, os primeiros capítulos do livro do Apocalipse, quem é que está se manifestando ali? O próprio Cristo ressuscitado, não é? Portanto, nós temos que pôr uma coisa na nossa cabeça, por mais que a gente não concorde, por mais que a gente ache radicalismo, mas a igreja de Jesus e os representantes da igreja de Jesus só podem ser aqueles que vêm dos apóstolos, não é? Igrejas que foram fundadas depois por homens, pode ter até boa intenção, pode ter até muita gente boa que está procurando a Deus lá, não é? Mas nós temos que entender que aquilo que Jesus Cristo veio trazer aqui à terra, não pode ser levado adiante de qualquer jeito, e por qualquer homem, e por qualquer igreja, e por qualquer seita, e por aí vai. Vamos retomar? Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Agora vamos dar uma adiantadinha? Pega o versículo 11, aí mesmo no capítulo 1. Pega o versículo 11. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Está vendo? Não é? Asseguro-vos, né? Olha, vocês podem botar fé no que eu estou falando. Asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Por que Paulo diz isso? Porque o evangelho veio do céu. Por que o evangelho veio do céu? Porque o Filho de Deus veio de onde? De onde veio o Filho de Deus? Do céu, né? É tão bonita a parábola do semeador. Todo mundo aqui conhece a parábola do semeador? Sim ou não? Jesus começa dizendo assim, ó: o semeador saiu a semear, não é? O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O próprio Cristo. Saiu de onde? De onde saiu Jesus? Do Pai. De onde saiu Jesus? Do seio da Trindade. De onde saiu Jesus? As multidões, admiradas com ele, diziam: de onde vem esse homem? De onde vem essa sabedoria que ele tem? Não é? O semeador saiu a semear. Quem é o semeador? Jesus. Saiu de onde? Saiu do Pai. Saiu da Trindade Santa. Veio do céu. E veio trazer a semente da boa nova, do evangelho aqui na terra. E Paulo está muito consciente que o que ele prega não vem de homens. O que ele prega vem de Deus, né?
E vocês sabem que até na Igreja Católica, o Espírito Santo dá para nós esse discernimento. A gente percebe quando a pessoa está pregando no Espírito e quando a pessoa está pregando no humano, que nós chamamos de carne. É ou não é? É ou não é? Não é? Então a realidade do Evangelho, continue acompanhando, versículo 12: não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? O Evangelho que eu prego, eu não aprendi, nossa, Paulo era um cara arrogante. Não, mas aqui ele está se defendendo, ele está levando pedrada. Estão dizendo que ele não é apóstolo coisa nenhuma, estão dizendo que o Evangelho que ele prega não é verdadeiro, ele está se defendendo, ele está dizendo, olha, o Evangelho que eu prego, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Onde foi que aconteceu essa revelação de Jesus Cristo na vida de Paulo? Onde foi? Quem se lembra? Onde foi? No caminho de Damasco, na estrada de Damasco, quando ele caiu por terra e ele viu a luz, ouviu a voz, não é? Está entendendo? Então Paulo está convicto de que o Evangelho que ele prega não é diferente do Evangelho de Pedro, não é diferente do Evangelho de Tiago, não é diferente do Evangelho dos outros apóstolos, não. É o mesmo Evangelho, porque ele não aprendeu de homem, assim como os outros apóstolos ficaram 3 anos. E olha como o Espírito Santo de Deus é perfeito. Olha como o Espírito Santo de Deus é perfeito. Os outros apóstolos ficaram quanto tempo aprendendo com Jesus? E Paulo ficou quanto tempo aprendendo com Jesus? 3 dias. Foi ou não foi? Ele não ficou 3 dias ali, naquela casa, sem enxergar? E aí veio depois de 3 dias Ananias e batizou, e aí batizado, ele voltou a enxergar? Foi ou não foi? 3 anos, os outros apóstolos. E veja a grandeza de Deus. O que os outros apóstolos aprenderam em 3 anos, Paulo aprendeu em 3 dias. Impressionante. Impressionante. Pare para pensar como Deus é perfeito, e Paulo pode falar de boca cheia, o meu Evangelho eu não aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Jesus ensinou os outros apóstolos em 3 anos, e eu fui ensinado em 3 dias. Para Deus existe tempo? O tempo existe para quem? Para nós. O Salmo não diz que para o Senhor 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos? Sim ou não? Pois é. O que os outros apóstolos aprenderam em 3 anos, Paulo, não por mérito dele, ele estava cego, ficou cego, para mostrar que o mérito não era dele, o mérito era de Jesus. O mérito é daquele que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Está entendendo? Se ele aprendeu em 3 dias o que os outros aprenderam em 3 anos, jamais o mérito poderia ser dele. O mérito é de Deus. O mérito é de Deus. Tá? Vocês estão entendendo por que Paulo está usando essa linguagem forte, né? Está entendendo? Não é que ele era empinado, que ele não precisou, porque depois, mais na frente, ele vai dizer que ele foi lá em Jerusalém, né, como diz o padre Orlando, né, que ele foi lá trocar uma ideia com Pedro, que ele foi trocar uma ideia com Tiago, né? Mas aqui ele precisou escrever o que ele escreveu, falar o que ele falou, porque ele estava sendo acusado de não ser verdadeiro apóstolo, e que o evangelho dele era um evangelho falsificado. E Paulo tem que jogar pesado e mostrar para aquela raça, não é, que eles estavam enganados. Deu para entender, gente? A gente poderia ficar mais tempo aqui, mas a hora não permite. Agora, uma coisa que para nós católicos é ponto de honra, que está aqui na carta aos Gálatas, por favor,
Por favor, vocês vão pegar o versículo 7, volta aí um pouquinho, do 11, volta para o 7 e para o 8. Grifa com a sua caneta, que para nós católicos, isso aqui é ponto de honra. Grife com a sua caneta aí no capítulo 1 de Gálatas, os versículos 7 e 8. De fato, não há, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. O que significa anátema? Maldito. O que significa anátema? O que significa anátema? Olha, se chegar alguém pregando um evangelho diferente, pode ser um anjo baixado do céu, vocês não devem acreditar, porque não há dois evangelhos. Quantos evangelhos há, gente? Um só. Alguém aqui já teve contato com a seita dos Mormons? Já teve algum tipo de contato com a seita dos Mormons? O fundador dos Mormons, lá dos Estados Unidos, o Joseph Smith, ele saiu na época dele com essa história, né? Que o anjo Gabriel, aquele que anunciou a Maria, tinha vindo lá do céu, trazer uma revelação divina para ele, e disse que o anjo Gabriel ainda se deu o trabalho de trazer a revelação divina em tábuas de ouro, em placas de ouro. Vocês vão acreditar numa coisa dessa? Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Pode baixar um anjo, mas será que era o anjo Gabriel? Eu acredito que não. Ou o Joseph Smith era um tremendo de um picareta, ou então era o diabo disfarçado de anjo. Vocês vão me perdoar, mas eu tenho que rasgar o verbo aqui. Gente, muito cuidado. O que mais existe hoje em matéria de religião é fantasia. Olha, escute bem, ainda bem que está filmando e gravando. Existe muita fantasia, mas pouca verdade. E sabe por que existe muita fantasia e pouca verdade? Porque a verdade é uma só. Está entendendo? Existe muita fantasia e pouca verdade. E por quê? Porque a verdade é uma só. A verdade é uma só, não é? Nós temos que tomar cuidado, porque dentro da nossa igreja, a gente pode fazer fantasia também com o evangelho. Pode fazer fantasia, não é? Por isso que é muito importante, olha gente, de um lado a Bíblia, do outro o catecismo da igreja, não é? Entendeu? A gente tem que ter base, está entendendo? Porque às vezes, até mesmo nós que estamos dentro da igreja, a gente deixa se abalar por certos questionamentos que nos são feitos por pessoas de outras religiões, não é? Então tem que ficar claro para nós, pode baixar um anjo do céu, mas se ele trouxer um evangelho diferente, não é? Não acredita nele não. Não é anjo coisa nenhuma. Não é anjo coisa nenhuma. Tá? Ficou claro? Ficou claro? Para nós é ponto de honra. 2000 anos de igreja. A doutrina da igreja católica é sempre a mesma. Sempre a mesma. Tá? 2000 anos de igreja. A nossa doutrina é a mesma. Não pode mudar. Tá? O Paulo está de parabéns, porque agora vocês vão ver que até o nosso amigo Pedro deu uma baqueada. E se não fosse o Paulo falar, Pedro, não é assim, né? Paulo teria tudo para ter fundado uma igreja para ele, mas ele sabia que ele não podia fazer isso. Por isso que ele lutou até o fim. É importante que vocês saibam,
Paulo lutou até o fim para manter a igreja. Olha, eu estou arrepiado, o Espírito Santo de Deus está confirmando. Paulo lutou até o fim para ele manter a igreja de Cristo unida, não é? Foi uma luta de Paulo, lutou até o fim para manter a igreja una, tá? E agora nós vamos ver por que Paulo brigou com Pedro, para a gente entrar na carta aos Efésios. Isso é importante também. Deixa eu adiantar o expediente aqui. Paulo chamou a atenção de Pedro. Prestem bem atenção nessa reflexão que está aqui no telão, acompanhe um pouquinho, depois nós vamos ver na Bíblia também. Paulo, em suas cartas, veja como Paulo é um homem inspirado, um homem usado pelo Espírito Santo, um teólogo. Veja bem, Paulo, em suas cartas, fazia questão de chamar Pedro do quê? Cefas, né? Dificilmente Paulo dizia Pedro. Ele gostava de dizer a palavra grega, tal como está lá no Evangelho de João, né? Que nós encontramos lá no Evangelho de João. Primeira vez que Jesus Cristo viu Pedro na vida dele, que era Simão, né? Jesus olhou para ele e disse: a partir de agora você se chamará Kefas, Cefas, que significa pedra, não é? Que significa pedra. Então Paulo fazia questão, olha aqui, ó, de chamar Pedro de Cefas, palavra grega que significa pedra, em alusão àquilo que Jesus havia dito a Pedro. Paulo tinha muita clareza disso daqui. Ele corrigiu Pedro, mas ele nunca quis tomar o lugar de Pedro. Paulo corrigiu o Papa, mas ele nunca quis o lugar do Papa. Isso é muito forte, não é? O que Jesus disse para Pedro? Tu és pedra, e sobre esta pedra. Se a gente pegar o Evangelho de João no original grego, Cefas e Cefas, né? Literalmente, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha. Paulo tinha isso muito claro. O que Paulo concluía dessa palavra de Jesus? Que Pedro era responsável no quê? Pedro era responsável no quê? De manter a igreja de Cristo de que jeito? Dividida? Unida. A minha. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha. Então na cabeça de Paulo estava muito claro o papel de Pedro. Pedro é aquele que tem que manter a unidade da igreja. Mas quando Paulo viu Pedro, né, no momento de fraqueza, fazendo o contrário, Paulo chamou a atenção dele e falou: Pedro, você tem que honrar aquilo que você é. Pedro, você tem que honrar aquilo que Jesus deu a você. Tu és pedra, Kefas, Cefas. Presta bem atenção, vamos dar mais um passo aqui. Paulo, portanto, reconhecia o primado de Pedro e sua importância em manter a doutrina e a unidade da única igreja de Cristo. Agora peguem aí na Bíblia de vocês, Gálatas capítulo 2. Peguem aí nas suas Bíblias, Gálatas capítulo 2, versículo 11. Vai grifando com a caneta, todo mundo achou aí de um ladinho? Gálatas 2, versículo 11. Quando, porém, quem que é o Cefas? Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Quem que está falando isso? Paulo. Paulo está dizendo que houve um episódio onde? Onde que foi o episódio? Em Antioquia.
Naquela época, Jerusalém era importante, Roma era importante, mas Antioquia também era muito importante. Então, numa visita do Papa, vamos para a gente entender nos dias de hoje, né? É como se fosse uma visita do Papa. O Pedro foi lá em Antioquia, visitar lá, não é? A comunidade em Antioquia. Tá certo? Então Paulo está dizendo, quando Cefas veio a Antioquia, francamente, eu resisti, eu tive que dar uma dura nele, tá? Porque ele era censurável, ele era digno de ser corrigido. Censurável significa corrigido. Versículo 12. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe atitude equívoca, de maneira que até mesmo Barnabé, que era um cara que tinha formação, até mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Vamos explicar. Né? O Pedro e o Paulo tinham que lutar para manter a igreja de Cristo de que jeito? Unida. Mas aqui tem um problema. Você tem uma turma de cristão que antes de ser cristão tinha sido o quê? Judeu. E você tinha uma outra turma de cristão que antes de ser cristão tinha sido nada, pagão, né? E aqui que mora o perigo. Eu tenho em casa um filme de Pedro que é interessante, né? Eu não sei a veracidade, eu tenho que pesquisar. Mas diz que Pedro foi procurar Nossa Senhora e falou para ela que ele estava muito preocupado porque existia algo que poderia dividir a igreja, não é? E justamente o perigo estava aqui, ó. Então você tinha uma turma de cristão que tinha vindo do judaísmo, né? E alguns queriam o quê? Não queria viver como cristão, queria continuar vivendo como judeu dentro da igreja. Tá? É aquela pessoa que entrou na igreja, mas entrou de corpo, não entrou de coração, né? É aquela pessoa que não se converteu, né? Porque ela está presa lá no passado. E veja bem, uma coisa que nós temos que entender a cabeça de um judeu. Como que um judeu pensava naquela época, né? Um judeu pensava, prestem bem atenção nisso, um judeu pensava a partir do puro e do impuro, né? O Paulo dizia, quem nos purifica é Jesus Cristo. Mas os judeus tinham a ideia que quem os purificava era o quê? A lei de Moisés, não é? E o judeu, ele na cabeça dele, ele pensava assim, puro e impuro. O que me torna puro e o que me torna impuro? Vamos supor, quando um grupo de judeus sentavam para fazer uma refeição, né? Quando eles comiam ao redor de uma mesa. O que significa para o judeu comer ao redor de uma mesa todos juntos? Significa, preste atenção nisso, significa entrar em comunhão uns com os outros. Olha que interessante, se eu for lá na casa de vocês almoçar ou jantar, com a minha esposa, os meus filhos, a gente sentar todo mundo ao redor da mesma mesa, nós não estamos simplesmente comendo um alimento, mas espiritualmente nós também estamos o quê? Entrando em comunhão uns com os outros. Então o judeu jamais sentava para comer com o pagão, porque na cabeça dele o pagão é puro ou impuro?
Impuro. Se eu sentar numa mesa para almoçar, jantar ou tomar café da manhã junto com pagãos, eu vou me tornar o quê? Impuro também. Porque não é só comer a comida, mas é entrar em comunhão uns com os outros. Então um judeu jamais sentava numa mesa que tinha um pagão. O Pedro estava comendo com os pagãos lá em Antioquia. Mas esses pagãos eram pagãos que tinham se tornado o que mesmo? Cristãos. Então Pedro estava lá feliz, contente, né? Pega de novo o versículo 12. Pega de novo. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, o Pedro comia com os pagãos convertidos. O Pedro estava lá, comadre, feliz da vida, os pagãos convertidos. Ele era um judeu, mas o Pedro sabia o verdadeiro evangelho. Ele era o Papa. Então o Pedro já sabia que ele comendo naquela mesa, ele ia ficar impuro? Não, porque ele já tinha sido purificado pelo sangue derramado na cruz. Mas o pobrezinho do Pedro ficou com medo do Tiago e dos judeus que chegaram. Nossa, mãe, o que eles vão pensar? Né? Eles vão me ver aqui comendo com os pagãos e vão achar que eu estou impuro. E aí Paulo ficou pé da vida, para não dizer outra coisa, né? Paulo ficou pé da vida, né? Continua ali no 12. Mas quando aqueles vieram, Pedro retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. O que começou a acontecer? Divisão. Porque esse grupinho que chegou, do Tiago, o Tiago foi um cara difícil, viu? Não é porque ele era apóstolo que ele era fácil, né? Não é verdade? Só porque a pessoa vem na igreja, a pessoa é boazinha? Não, tem gente que vem na igreja que é ruim para burro, rapaz. Tem gente que vem na igreja, é ruim para burro. Não é porque o Tiago era apóstolo que ele era bonzinho, viu? Né? O Tiago era difícil. O Tiago era difícil. Está pensando que ele era fácil? Não era não, né? Então, quando chegou aquela turma, a divisão, porque essa turma que chegou com o Tiago, eles iam comer na mesma mesa com os outros cristãos? Não. Como é que ia celebrar a missa? Então tinha que ter duas missas na comunidade. Gente, olha onde chegou o problema. Olha onde chegou o problema. Então agora tem que ter duas missas. Uma missa para os pagãos e uma missa para os judeus, porque não senta na mesma mesa? Como é que pode? Às vezes o bispo dá um puxão de orelha. Agora talvez nós vamos entender. Por que o bispo não gosta que fale missa da renovação? Missa dos vicentinos. Missa do apostolado. Porque na verdade, na missa, o que cai por terra? Os rótulos. Não é? Quando nós estamos ao redor do altar, nós somos todos o quê? Cristãos. Porque é mais importante ser cristão, Maria Helena, do que ser da pastoral do dízimo. Eu sou da pastoral do dízimo, mas eu não estou vivendo como cristão, o que adianta? É mais importante eu ser cristão do que eu ser do apostolado. Às vezes eu sou do apostolado, mas eu não estou vivendo como cristão. É mais importante eu ser cristão do que eu ser da renovação. Porque às vezes eu estou lá na renovação, mas eu não estou vivendo como um cristão. Por isso que a gente tem que ter discernimento e maturidade, né? Então agora vai ter que ter duas missas aqui em Antioquia. Uma missa para a turma do Tiago e outra missa para a turma do Paulo. E o Pedro? O Pedro, o que ele faz? E aí Paulo dá uma dura. Pedrão, você tem que manter a unidade. Você está fazendo errado. O Miguel entendeu tudo. O Miguel deu um sorriso lá e entendeu tudo. Não é? Por que Pedro brigou com Paulo, entre aspas? Pedro, você está errado. Porque você é a pessoa no meio de nós que tem que unir. Não pode dividir, Pedro. Vocês entenderam qual que é o problema que está aqui, gente?
Sim ou não? Entendeu o problema? Entendeu o problema que está aqui? Não é? Por isso que Paulo teve que chamar a atenção do Papa, não para dividir a igreja, muito pelo contrário, para manter a igreja unida. Não é? E graças a Deus que o Pedro foi humilde para aceitar ser corrigido. Não é? E todos nós precisamos ser humildes. Às vezes, quem é pai, quem é mãe, vai chegar um momento que você vai ter que ser humilde, que um filho seu vai te corrigir. Ô pai, mas por que o senhor, quando o senhor bebe, o senhor fica de fogo? Não é? Para pensar. Vai chegar um momento que a tua filha vai te corrigir. Pode chegar um momento que nós vamos ter que corrigir o padre, ou talvez até corrigir o bispo, quem sabe? Mas tudo em nome do quê? Da união ou da divisão? Nós queremos ver a nossa igreja unida. A gente quer ver a nossa família unida. A gente quer ver a nossa comunidade unida. Vocês estão entendendo, gente? Por que Paulo discute com Pedro? Porque ele queria ver a comunidade unida. E Pedro, tendo aquele comportamento, quer dizer, levantou da mesa, acho que eu não vou mais sentar nessa mesa não, deixa eu sentar só na mesa dos judeus aqui. Até o Barnabé, que tinha formação, o Barnabé que foi formado por Paulo, era um cara que tinha muito conhecimento, o Barnabé também foi atrás de Pedro, e Paulo ficou falando, Pedro, está vendo o teu mau exemplo? O teu mau exemplo, Pedro, está contaminando os outros. Você tem que dar bom exemplo, você é o Papa. Você tem que dar bom exemplo, você é o Papa. Não é? Por isso que dói na alma quando um padre, uma freira, não é? Pisa na bola, porque aqueles que deveriam dar bom exemplo, acaba dando um baita de um mau exemplo e pode levar alguém junto, é ou não é? Porque tem gente que é cabeça fraca, né? Eu já ouvi tanto absurdo nesses mais de 30 anos que eu estou dentro da igreja, atuando, gente fala assim, mas o padre faz, por que eu não posso fazer? Uai, mas a salvação é individual. A salvação é individual, né? É que tem gente que quer justificar o seu erro em cima do erro do outro, é ou não é? Infelizmente. Tem gente que quer justificar o seu erro em cima do erro do outro. Esse que é o problema. Não é? Oi? O Tiago, veja bem, o Tiago estava em comunhão ali. Mas o Tiago, né, ele ainda teve que dar passos na sua caminhada, né, para entender que os pagãos não precisavam aderir à lei de Moisés. O Tiago ainda estava batendo nessa tecla, olha, os pagãos têm que primeiro circuncidar para depois batizar. Levou tempo para o Tiago entender que não era desse jeito, né? Levou tempo, mas ele entendeu, mas demorou, né? Ficou claro, gente, ficou claro? Isso é muito atual. Olha, nosso Senhor Jesus Cristo quer que a gente trabalhe pela unidade, viu? Trabalhar pela unidade. Não adianta a gente querer dividir a igreja, dividir a comunidade, dividir a família. Não adianta, não é? Tá certo? Então nós vamos parar por aqui para a gente começar Efésios, que a carta aos Efésios é uma carta apaixonante. Vamos para frente? Vocês vão virando até chegar em Efésios, vai virando, é a próxima carta, Efésios, carta aos Efésios. Prestem bastante atenção. Carta aos Efésios, é depois de Gálatas. Vamos dar início ao estudo da carta aos Efésios. Olhem aqui para o telão, depois nós vamos na Bíblia. É importante que vocês saibam que a carta aos Efésios é uma das 4 cartas de Paulo, chamadas cartas do... Como é que é? Cartas do...
cativeiro. Por que cartas do cativeiro? Porque essas 4 cartas, Paulo as escreveu, e se ele não escreveu, ele as ditou. Onde? Onde que ele estava? Na prisão, estava preso. E tem uma coisa que Paulo diz, que eu amo de paixão. Presta atenção nisso. Paulo diz assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. É por isso que mesmo preso, eu escrevo. Não posso pregar, mas posso escrever e enviar. Isso é uma pessoa que ama Jesus de verdade. Isso é uma pessoa que ama Jesus de verdade. Uma pessoa que, impossibilitada de evangelizar, ela dá um jeitinho e arruma um meio de continuar evangelizando, mesmo impossibilitado. Então, as 4 cartas que Paulo escreveu na prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, não é? Escreveu na prisão, tá? Uma vez o padre Orlando falou na homilia, tem coisa que a gente vê no desenho do Pica-Pau, mas é verdade, não é fantasia não. Naquela época, muitas vezes, eles colocavam, né, uma corrente na perna, né, corrente no braço, às vezes, né, amarrava lá um peso na perna do cara, o cara, né, se mover ali com dificuldade. Era muito difícil ser preso naquela época, né? E Paulo, mesmo na dificuldade da prisão, não perdeu a paixão pela evangelização, né? Nunca perca a paixão pela evangelização. Esses dias eu falava com a Cris, né? Às vezes a gente recebe uns baques fortes, mas eu falava para ela: nunca perca a paixão pela evangelização. A gente pode estar preso, mas a palavra do Senhor não está acorrentada. Isso foi Paulo que disse, né? As 4 cartas que ele escreveu na prisão, uma delas é Efésios. A maioria dos estudiosos afirmam que foram 5 cativeiros na vida de São Paulo. Então, por baixo, Paulo foi preso 5 vezes. Meu Deus do céu, né? 5 vezes. A gente está ali na torcida, né? Era para o Sarney ter sido preso, não foi preso, né? O Temer já era para estar preso, não está preso. A Dilma e o Lula também. A gente fica naquela torcida, quando vai prender essa gente, né? E o pobrezinho do Paulo, que nunca recebeu propina, que nunca, né? Por baixo, olha só que coisa, por baixo, 5 vezes preso na vida. Olha aí. A maioria dos estudiosos afirmam que foram 5 cativeiros na vida de São Paulo. Paulo ficou preso em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, em Roma uma primeira vez e em Roma uma segunda vez. Alguns afirmam que houve uma 6ª prisão, mas é algo incerto, né? Então há estudiosos que dizem, não foi 5, foi 6, né? Mas como não é muito certo, é incerto, nós vamos ficar com aquilo que é certo. Então, por baixo, 5 prisões na sua vida de apóstolo, tá? A carta aos Efésios foi escrita, preste atenção, por volta do ano 62, quando Paulo estava preso pela primeira vez em Roma. Primeira vez preso em Roma, mas já era a 4ª prisão, né? Já era a 4ª prisão. É que em Roma foram 2 prisões. Então, quando ele escreveu Efésios, era a primeira prisão em Roma. Vamos pegar na nossa Bíblia? Agora nós vamos entender, né? Pegue aí Efésios, caneta na mão, capítulo 3, versículo 1. Grife com a sua caneta. Tá facinho aí, não tá? Efésios, capítulo 3, versículo 1. Por essa causa é que eu, Paulo... Vamos repetir que está muito fraco? Por essa causa é que eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, né? Por que ele diz prisioneiro de Jesus Cristo? Porque eu estou preso por causa de Jesus Cristo. Então essa prisão não me envergonha.
Olha que bonito, gente. Essa prisão não me envergonha. Essa prisão me dá orgulho. Prisioneiro por causa de Jesus Cristo. Agora, grife com a sua caneta, capítulo 4, versículo 1. Só virar a página. Efésios 4, 1. Grife com a caneta. Encontrou aí? Efésios capítulo 4, versículo 1. Exorto-vos, pois. O que está escrito? Prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fosse chamados. Vamos repetir. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna. Paulo está dizendo para a comunidade, eu estou preso, porque eu estou procurando levar uma vida digna de Jesus Cristo, né? É o contrário. A prisão de Paulo é contrária às prisões do mundo. Muitas vezes no mundo a gente é preso por algum delito, mas o Paulo não foi preso por nenhum delito. Muito pelo contrário, ele foi preso porque ele quis levar uma vida digna de Jesus Cristo. Eu vou te dizer uma coisa. O dia que você tomar a decisão de levar uma vida digna por causa de Jesus, se prepare, porque você vai ser muito perseguido. E o primeiro que vai te perseguir é o diabo. E depois a turma que se deixa usar por ele, dentro e fora da igreja. É uma grande realidade, né? É uma grande realidade. Então Paulo está dizendo, olha, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, exorto-vos, leve uma vida digna. Imagina se Paulo falasse assim, né, Maria Helena, leve uma vida digna e vocês vão vir parar tudo aqui junto comigo, né? Era mais ou menos nesse nível, tá? Agora, vira a página, Efésios capítulo 6, grifa com a sua caneta. Efésios capítulo 6, versículos 19 e 20, muito bonito também, grife os dois versículos. Efésios 6, 19 e 20. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e para que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Quer dizer, ele estava preso, mas ele tinha esperança de sair daquela prisão e ainda pregar o quê? O Evangelho publicamente e com O que é desassombro? O que é desassombro? Quem sabe dizer para mim? Sem medo, ousadia, pregar o Evangelho sem medo, com ousadia, doa a quem doer, não é? Que coisa bonita. Esse é o nosso amigo Paulo, que nunca perdeu a paixão pela evangelização. Deu para entender por que a carta aos Efésios é uma das 4 cartas do cativeiro, sim ou não? Vamos continuar. Presta atenção, hein? Os estudiosos afirmam que a carta aos Efésios não se destinava apenas à comunidade de Éfeso, mas também às outras comunidades da Ásia Menor. Volta lá em Efésios, no comecinho da carta. Efésios 1:1. Efésios 1:1. Aqui a Bíblia da Ave Maria pisou na bola. Pisou na bola e pisou feio. Acompanha comigo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus. Peraí. Vamos ler de novo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos
de Éfeso e aos que creem. Uai, mas cristão não é aquele que crê em Jesus Cristo? É ou não é? Não é uma redundância? Ele está dizendo aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. Veja bem, vocês têm a Bíblia da Ave Maria? Vai lá embaixo no rodapé. Lá embaixo no rodapé. Vê lá pequenininho. Se você não enxergar, pede para o vizinho te ajudar. Pequenininho. O que está escrito lá pequenininho? Éfeso. Encontrou aí? Éfeso. Esta palavra falta em muitos manuscritos antigos. Como é que é? Esta palavra falta em muitos manuscritos antigos. Veja bem, eu trouxe a Bíblia de Jerusalém. O que diferencia a Bíblia de Jerusalém das outras? O fato dela ser mais rigorosa na tradução. Porque ela não é uma Bíblia para o dia a dia. Ela é uma Bíblia para quem faz teologia. Tá? Então aqui na Bíblia de Jerusalém está assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos, e não tem Éfeso, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Não é? Está um pouquinho diferente da nossa, tá ou não está? Porque, na verdade, aqui veja bem o que é uma tradução mal feita. Aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo. Ué, mas cristão não é o que crê em Jesus Cristo? Está falando a mesma coisa duas vezes, né? O que é o original aqui? Quando ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos. Quem que são esses santos? Quem são esses santos? Aqueles que eram responsáveis pela comunidade, né? Os bispos e os presbíteros. Por isso que ele diz aos santos e depois aos fiéis em Cristo Jesus, né? Então, por que a carta aos Efésios, presta atenção, gente, vocês estão entendendo? Por que a carta aos Efésios parece, quem aqui já leu Efésios, levanta a mão. Irmão divino, não sei se o senhor vai concordar comigo, a gente não tem a impressão que a carta aos Efésios é uma carta mais bem trabalhada? O senhor concorda comigo? Quem aqui já leu Efésios? Vocês concordam com o Geraldo, Miguel? Vocês concordam comigo que a carta aos Efésios parece que é uma carta mais bem trabalhada? Vocês concordam? Por quê? Porque ele mandou só para os fiéis? Não. Ele mandou também para os bispos e os presbíteros, os responsáveis da comunidade. E não tem Éfeso na Bíblia de Jerusalém, por quê? Porque os estudiosos dizem que onde está escrito Éfeso na sua Bíblia, não é? Na verdade, Paulo deixou um espaço em branco. Onde está escrito Éfeso na sua Bíblia, por isso que tem isso no rodapé, que falta na maioria dos manuscritos antigos. Na verdade, ele deixou um espaço em branco. Por quê? Porque essa carta não servia só para Éfeso. Essa carta também servia para outras comunidades. Então podia pôr Éfeso, podia pôr Laodiceia, entendeu? Podia pôr Esmirna. Porque na Ásia Menor existiam várias comunidades. Uma carta que não foi escrita para uma carta que foi escrita para várias, uma carta que não foi escrita só para os fiéis, uma carta que também foi escrita para os bispos e para os padres. Por isso que é uma carta mais bem trabalhada. Ficou claro na cabeça de todo mundo? Eu faço um malabarismo danado para vocês entenderem. Tá? Portanto, o que vocês têm na mão? Vocês têm na mão, sabe o que os teólogos dizem? Que a carta aos Efésios é uma pérola. O que os estudiosos dizem, gente? Ué, tem gente que não escutou? O que os estudiosos dizem? Que a carta aos Efésios é uma pérola. Tá? E no nosso estudo aqui nós vamos perceber a pérola que essa carta é. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Vamos avançar.
Isso aqui vocês podem pesquisar em casa, eu não vou pegar aqui não por causa do tempo, tá? Quem quiser anotar no caderninho. É por isso também que na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 16, a carta aos Efésios é chamada de carta a... Olha que coisa esquisita. Essa carta aos Efésios, lá na carta aos Colossenses, Paulo chama ela de carta a Laodiceia. Por quê? Eu acabei de explicar. Porque na verdade, onde está escrito Éfeso na sua Bíblia, Paulo deixou um espaço em branco, para poder pôr o nome de outra comunidade e mandar para lá também. Tá claro? Depois vocês podem conferir em casa, tá? A cidade de Éfeso, agora o bicho vai pegar, presta atenção. Vamos ver como que era a cidade de Éfeso. Onde foi que Paulo foi se meter? Só se metia em rascada. Situada ao sudoeste da atual Turquia, Éfeso, presta atenção, quem está dormindo acorda. Éfeso era considerada uma das mais importantes cidades do Império Romano. Era a capital da província da Ásia Menor. Por muitos anos, quem está dormindo acorda, por muitos anos, Éfeso chegou a ser a segunda maior cidade perdendo só para Roma. Meu Deus! Quer dizer que depois de Roma, a cidade mais importante do império, qual que era? Olha como esse Paulo é usado por Deus. O cara não é bobo. O cara escreveu uma big de uma carta, porque ele sabia que depois de Roma, era a segunda cidade mais importante do império. Tá? Vamos ver o que tinha nessa cidade de Éfeso, tão importante assim. Continua acompanhando. Éfeso era famosa por causa do templo da deusa Ártemis, construído por volta do ano 550 a.C., e considerado o quê? Um monumento que tinha quantos metros de altura? Olha onde Paulo foi se meter, e onde ele foi comprar briga, e vocês vão ver que briga que ele comprou. Uma cidade que era famosa porque lá tinha o quê? Tinha um monumento, 60 metros de altura, uma coisa monstruosa para a época, dedicado a quem? Dedicado a nada. Nada, porque a deusa Ártemis existia? Não, uma deusa que foi o quê? Criada pelos homens, e criada pelos homens para que eles pudessem ganhar o quê? Dinheiro, né? Eu acho que o Edir Macedo fez escola lá em Éfeso. Vocês concordam comigo? Eu não presto, né? Por isso que eu vou me enrolando cada vez mais. Eu acho que o Edir Macedo fez escola lá em Éfeso. Vocês vão ver por quê, tá? Vocês vão ver por quê, eu só me enrolo. Éfeso era famosa por causa do templo da deusa Ártemis, construído por volta do ano 550 a.C. e considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Veja bem, né? Um monumento com 60 metros de altura. Éfeso era famosa também por causa de 2 outros monumentos. Um teatro, olha que interessante, considerado um dos maiores teatros do mundo daquela época, com capacidade para quantas pessoas sentadas? 25 mil, não é? Vocês vão ver na Bíblia, depois comigo, que nesse teatro reuniu uma multidão, né, mandando que expulsasse Paulo da cidade, porque eles queriam Ártemis. Nós queremos Ártemis, nós queremos Ártemis, nós não queremos Paulo. Mas armou a confusão dentro desse teatro. Quantas pessoas sentadas cabia nesse teatro? 25 mil. Onde o Paulo chegava, comadre, armava confusão, né? Eu sei que Paulo começou a converter tanta gente lá em Éfeso, né? Tanta gente se libertou dessa maldição, que isso era uma maldição, vocês vão ver que era uma maldição, tanta gente lá se libertando dessa maldição,
E aí o chumbo veio grosso para cima do Paulo. Levaram lá uma multidão nesse teatro aqui, ó. Queremos Artemis, queremos Artemis. Manda Paulo embora. Depois nós vamos ver isso lá em Atos 19, tá? Outra coisa, aqui, ó. Não era só o teatro para 25 mil pessoas, não. E uma biblioteca gigantesca que fez de Éfeso um dos berços da filosofia na Ásia Menor. Além de ter muito idólatra, também tinha muito cara metido a besta. Como é que era em Éfeso, comadre? Tinha muito idólatra e tinha também muito cara metido a sabichão. Porque lá tinha uma biblioteca gigantesca e Éfeso considerada o quê? Um dos berços da filosofia na Ásia Menor. Está dando para entender? Está dando para entender? Além disso, Éfeso localizava-se às margens do rio Caístro e possuía o principal porto da Ásia, o que fazia da cidade uma importante rota comercial do Império Romano. Muitos se enriqueceram às custas do comércio em Éfeso. Lá tem idólatra, lá tem gente metida a sabichão, e lá tem gente que só pensa em ganhar dinheiro. Que desafio, hein? Não é um desafio anunciar Jesus num contexto desse, sim ou não? Vocês concordam? Não é um desafio anunciar Jesus num contexto desse? Mas não é que o danado do Paulo teve um sucesso, e o que era de gente convertendo para Jesus, o que era de gente convertendo para Jesus, e o que era de gente ficando com raiva de Paulo, de um lado, gente convertendo, e do outro, gente ficando com raiva dele, porque ele estava desmascarando toda essa parafernália que tinha em Éfeso. Ai, 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 ai. Pois é. Não tem como a gente não bater palma para Paulo, né? Éfeso, portanto, era uma cidade rica materialmente falando, mas também culturalmente, bem diferente da Galácia, né? Vocês lembram lá da Galácia? Que era tudo gente da roça, gente simples, não é? Por isso que é importante o estudo, não é? Porque aí você vê a carta do Gálatas na essência, Efésios na essência, né? Bem diferente, tá vendo? Como que o contexto muda. Éfeso, portanto, era uma cidade rica materialmente falando, mas também culturalmente. Nela haviam muitas escolas de filosofia. Tá? Para a época isso era um diferencial. A religiosidade pagã também se destacava em Éfeso. Além do culto a Deus Artemis, foi construído na cidade um templo onde se cultuava quem? Mas o imperador romano já era morto. O homem estava o quê? Vivo. Mas mesmo vivo, o homem era adorado como se fosse um Deus. Ô gente trouxa, não? Ô gente trouxa. Você fica brigando com os outros por causa de Lula, Michel Temer, Dilma, Aécio Neves, não perca o seu tempo, porque o nosso Deus é o Senhor Jesus. Perca tempo não, só reza para essa gente ser tudo preso, reza para ser tudo preso, mas não perca tempo brigando por causa dessa gente. Tem gente que morre, né? Que briga por política, que bobagem. Em Éfeso tinha um templo, aonde eles iam lá para adorar o imperador que estava lá em Roma. Que bobagem, o cara está lá em Roma, vai adorar o cara lá em Éfeso, não é? Isso tinha lá em Éfeso. Outra coisa importante, existiam várias escolas para quem? Ai, 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 pobrezinho do Paulo, hein? Existia escola para ser mago, para ser bruxo, para ser bruxa, cruz credo. Em Éfeso, tinha escola para ser bruxo e bruxa, cruz credo. Olha o desafio de Paulo em Éfeso. Além de muitas manifestações religiosas, há outros deuses e deusas. Foi nesse contexto, presta atenção que eu estou terminando, minutos finais. Foi nesse contexto que Paulo semeou a semente do Evangelho em Éfeso e obteve grande sucesso. Preste atenção, povo de Deus. Éfeso foi uma das cidades do Império Romano onde a fé cristã mais
Impressionante. Com tudo isso, Éfeso foi a cidade onde a fé cristã se difundiu. Por quê? Porque aqueles que estavam lá pregando, catequizando, evangelizando, eram homens e mulheres tremendamente apaixonados por Jesus Cristo. Não é? Quando a gente é tremendamente apaixonado por Jesus Cristo, a gente tem sucesso na missão, tá? Interessante isso. Éfeso foi uma das cidades do Império Romano onde a fé cristã mais se difundiu. Em Éfeso, muitos pagãos tornaram-se o quê? E nós percebemos que a carta aos Efésios, ela possui um tom do quê? Eu estou arrepiado. Pega o comecinho da carta aos Efésios. Pega aí na sua Bíblia, capítulo 1. Logo de cara no versículo 3. O que aparece aí logo de cara no versículo 3? O que está escrito aí na sua Bíblia? Hino de louvor à providência de Deus. Como que Paulo começou a carta aos Efésios? Ele começou cantando o glória da missa. Só para você entender mais ou menos, naquela época e hoje. Como que Paulo começou a carta aos Efésios? Como se estivesse cantando solenemente um hino de louvor à Trindade Santa, não é? Já que em Éfeso era tudo grande, era ou não era? Tudo grande. Então Paulo começa a carta aos Efésios de que maneira? Grande, solene. Olha que bonito, gente. Versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da... Isso é tremendo. Quer dizer que antes da criação do mundo, a gente já era escolhido de Deus. Para pensar. Não é o que está escrito na Bíblia? Não é o que está escrito na Bíblia? Antes da criação do mundo, na cabeça, no coração de Deus, a gente já existia. Já. Está dizendo, é um hino de louvor solene, do alto do céu, nos abençoou com toda a bênção espiritual, e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que você pode procurar, que você não vai encontrar um defeito. Que coisa, não? O que é irrepreensível? Você procura e não acha um defeito. É isso que Deus quer para nós, que a gente um dia possa chegar a esse grau de santidade. Como lá em Éfeso tudo era grande, Paulo mostra a grandeza de ser cristão. Está filmando, não está? Se quiser anotar no caderninho, pode anotar. Como em Éfeso tudo era grande, Paulo começa a carta aos Efésios mostrando a grandeza de ser cristão. Antes da criação do mundo, o Pai, em Jesus Cristo, já havia nos escolhido. Está vendo como que é solene? Se você não faltar na aula que vem, você vai ficar doido. Porque eu já estou doido mesmo e você vai ficar tanto quanto eu, ou até mais do que eu. O que eu desejo para cada um e para cada uma de vocês, é que vocês fiquem tanto quanto e mais do que eu. Vocês vão ficar doidos. Então não perca a aula que vem, porque vocês vão ficar doidos. Vocês vão ver a grandeza dessa carta aos Efésios, né?